Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu gostaria de ler aqui uma palavra no livro de Hebreus, no seu capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: a importância da diligência. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Eu diria que é uma palavra gloriosa, onde se fala da importância de nós levarmos a sério a nossa salvação. E nós sabemos, né, irmãos? Eu até diria que é o que mais precioso que nós temos aqui na Terra, é nós atentarmos a isso, a salvação da nossa alma. Muitos não se atentam para isso. Muitos se atentam para as coisas da terra, dão valor imenso pelas coisas da terra, lutam, buscam, correm, trabalham, às vezes trabalham horas, de 12 horas ou mais, com a intenção de ter coisas aqui da terra, com a intenção de muitas das vezes enriquecer. É errado você ter um bom lugar para morar? Não, não é errado. Você ter as coisas, você ter um certo conforto, mas nós sabemos que tem pessoas que não pensam só assim. Elas não querem só um conforto, né? Elas querem mais e mais e mais, e pensam muito somente nas coisas daqui, e pensam, né, irmãos, em querer para dar o melhor para a família, para ela também, mas não pensam que aqui é tudo passageiro, que daqui a pouco vão sair daqui, né? E nós vemos aqui nesse livro de Hebreus que o tema do capítulo 2 de Hebreus fala sobre a salvação, né? Porque a salvação é o bem maior que um ser humano pode obter e está ao alcance de todos os homens. Há uns que se beneficiam dela, né, por não conhecê-la, como está escrito ali em Romanos 10:14. Outros porque simplesmente não se interessam por ela. Isso é trágico, né? E torna-se ainda pior aqueles que um dia participaram dela e as negaram. Como está também escrito no livro de Hebreus no 6, versículo 4 e 6. E para esses, né, irmão, não resta mais a esperança. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, pedir para o Senhor que Ele venha nos ajudar, nos dê força, nos dê graça, para que nós não venhamos perder esse bem precioso, que é a salvação das nossas almas. Mas dizer que é fácil não é fácil, né? Porque uma das coisas que a gente precisa fazer é renunciar muitas coisas, né? Muitas das coisas aqui da terra. E é uma das coisas que a gente vê mais dificuldade na vida do homem, é isso, é a renúncia. Porque se você perguntar, você crê em Deus? Muitos falam, eu creio em Deus. Você crê em Jesus? Alguns até dizem, eu creio em Jesus. Mas você deixaria de fazer isso e isso para seguir a Ele? Aí já é outra história, né? Aí a pessoa já começa a pensar, mas por quê? Eu preciso de mudar de direção, o caminho, eu preciso deixar de fazer muitas coisas que eu gosto para servi-lo? Sim, precisa, né? Sim, precisa, é necessário. Para seguir a Jesus não é tão simples. A renúncia, tem que renunciar a muitas coisas. E a gente renuncia por amor a Ele. Quando você começa a conhecê-lo, ver a história dele, como que ele veio sobre a face da terra,
ele começou a chamar alguns discípulos para que o seguisse. Eles começaram a aprender com ele e começaram a observar, né, de que eles realmente eram pecadores e precisavam se arrepender. Que Jesus, em todo momento, ele sempre pregava sobre o arrependimento e sobre o amor. Ao mesmo tempo que ele pregava sobre o amor, mas ele dizia: se não houver arrependimento, né, não tem o que fazer. Enquanto a pessoa está em vida, ela tem assim a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Ela tem várias portas abertas. Se você vai em qualquer cidade, dificilmente não ter ali uma igreja. Muitas das vezes a pessoa passa em frente e não dá nem crédito, né? Eu mesmo ali onde eu congrego, eu fico olhando, a gente ora muito pelos vizinhos. E às vezes a pessoa passa em frente, ela teve pessoas que moram ali na rua que nunca entrou na igreja, nem para conhecer, para ver, observar o que está sendo pregado ali, né? Nem para parar um pouquinho para adorar a Deus através dos louvores, que a pessoa muitas vezes está passando, a gente está louvando, muitas das vezes está trazendo uma palavra, né? E a pessoa nem por curiosidade não entra para ouvir, para para entender, né? O que está sendo falado ali. E aí alguns dizem assim, não, eu já tenho a minha religião, mas nós sabemos que Jesus não é religião, né? Jesus, ele não é religião. E nós não seguimos religião, nós somos seguidores de Jesus. Então, uma pessoa, ela tem que saber quem é esse Jesus. Não procura ir atrás para poder entender quem é Jesus, quem foi ele, por que que ele veio na terra, por que que ele morreu na cruz, né? A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele diz que voltará. Ele voltará por quê? Para que que ele vai voltar? Então, existem várias perguntas e muitas das vezes as pessoas não vão atrás das respostas. Elas querem viver da sua maneira, fazerem tudo o que gosta e sem se preocupar com a salvação da alma. Muitos, se você perguntar, você sabe o que acontece quando você fechar o olho? A pessoa não sabe, né? Ela não sabe que a alma vai sair e ela tem dois destinos. Ou ela irá para um lugar de tormento, ou ela irá para o paraíso, para um lugar de descanso, e vai ficar ali aguardando, né? Até o cumprimento de tudo que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que no primeiro momento Jesus vai arrebatar o povo, vai arrebatar a igreja, vai levar com ele os mortos que morreram ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E a palavra de Deus diz que ali haverá uma festa, as bodas do Cordeiro. E aqui na terra? Aqui na terra, né, irmãos? Também vai continuar. Só que vai continuar com o povo sendo enganado por um homem só, haverá só um governador, só um líder, só uma religião, e ele vai trazer uma falsa paz, vai enganar muitos, né? E depois de 3 anos e meio, aí ele vai se mostrar o que ele é realmente. E aí o povo, para comprar e vender, vai ter que ter um código, e enfim, né, irmãos? Se eu for falar aqui, é muita coisa que a palavra de Deus nos ensina, mas tudo isso que nós começamos a ler na palavra e aprendemos estando ali na casa do Senhor, nos leva cada vez mais a buscar mais ao Senhor, a querer saber ainda mais, né? Procurar saber, entender, conhecê-lo, né? Conhecer, Jesus próprio falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se uma pessoa realmente ela tem essa sede, essa vontade de se libertar, ela vai procurar conhecer e saber quem é Jesus, né? Quem é Ele, né? Por que que eu estou aqui? Nossa, quantos livramentos muitas das vezes Deus deu para nós, deu para você que está aí ouvindo, deu para mim. Foram muitos, irmãos. Quando eu paro para pensar que antes de eu me converter, antes, né, dele me aceitar, eu vivia muito, era muito baladeira, gostava muito de balada, viciada também em bebida, bebia demais.
E eu bebia, chegava em casa, aí você sabe que a cabeça dói no outro dia, você fica mal, ficava a noite toda acordada, no outro dia você não acorda, você não teve aquele sono gostoso. O sono da noite é muito melhor do que o sono de dia, né, e ficava a noite toda acordada. E aí dormia um pouquinho de dia, depois acordava e às vezes ia pra balada de novo. Muitas vezes eu fiz isso. Ia pra balada às vezes de sexta, sábado, domingo, às vezes ia até de semana. E hoje eu vejo, que desperdício, né, que eu tive na vida. Além de muita bebida, via muitas pessoas drogadas, eu nunca gostei de droga. Se eu falar que eu gostava de droga, eu vou estar mentindo, né. Mas vivia no meio de pessoas que usuárias de droga, de pessoas também que bebiam, no meio ali de pessoas que estavam um traindo o outro, muita fornicação, enfim, né, tudo que o mundo oferece, a gente estava lá no meio. E quantos livramentos que Deus não deu, né. E hoje estou aqui na presença do Senhor e é motivo para agradecer, para engrandecer e louvar o nome do Senhor, porque se não fosse por Ele eu não estaria aqui. E muitas pessoas, né, que hoje andam sobre a face da terra, algumas pessoas que já passaram dos 60 anos, 70 anos, se você perguntar para ela: "Você já vivenciou muitas coisas na sua vida, né, você já perdeu muitas pessoas nesse seu caminho?" Irmãos, o número de pessoas que já se foram, isso porque eu só tenho 60 anos, né, o número de pessoas que já se foram é muito grande mesmo. E pessoas que morreram na época da AIDS, pessoas que morreram por causa da droga, outros morreram, né, de várias maneiras, que cada um morre de uma forma, né. E eu falo: "Gente", e esses dias até eu conversando com uma pessoa, né, conhecida, e fiquei sabendo de pessoas que morreram que eu nem sabia, né. E tudo eram pessoas que aparentemente, você olhando, eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas que aparentemente também muito bonitas, aparentemente, já se foram e foram de maneira trágica, né. E aí vem a pergunta: será que se salvaram? Teve a oportunidade de conhecer o plano da salvação? Teve oportunidade de conhecer o amor do nosso Jesus Todo-Poderoso? Muitas das vezes teve a oportunidade, mas não quiseram, acharam difícil. "Ah, não, esse caminho aí é muito difícil, né, ele pode ser bom, ele pode ser tudo isso, mas é muito difícil". E não é, né, irmão, não é difícil. O Senhor Jesus, ele nos ajuda, porque é difícil se você quiser fazer algo sozinho, mas se você confiar no Senhor, pedir força para Ele, se revestir na oração, pedindo revestimento das armaduras, pedindo graça, Ele vai ajudar, né. É Ele quem vai andar com você, vai te socorrer, vai te ajudar e vai estar lado a lado com você. E eu acredito que em todas as situações, em tudo. Existem momentos também que muitas das vezes a gente fica triste, fica deprimido. Hoje, né, o mal do século, inclusive, é a depressão. Muitas pessoas com depressão não querem mais viver, não sentem alegria em nada, não sabem ser gratos a nada. E muitas das vezes fica com uma depressão tão grande que vai e tira até a sua própria vida, né. Só que não acaba, a pessoa tira a sua própria vida, mas ela não tem noção nenhuma do que vai acontecer com ela depois que ela fecha o olho. Não tem, irmão, porque se ela tivesse, ela realmente não faria isso de jeito nenhum. Se ela soubesse, o lugar para onde vai, o tormento que vai ser 100 vezes mais pior do que essa tristeza que ela sente, ela jamais ia tirar a sua própria vida, né. Mas, por falta de entendimento, de conhecimento, desespero, naquele desespero, acha que vai ter alívio daquilo, que vai ficar aliviada, às vezes vai e faz essa loucura, né, que para mim é uma loucura e uma loucura muito grande. Então por que que eu estou falando isso? É porque a pessoa dê importância à salvação da sua alma. A vida é importante, né, é um tesouro, a vida é um tesouro que o Senhor nos concedeu, mas ela é um tesouro quando é vivida com Ele, né.
Quando a gente está lado a lado com Ele, quando a gente segue Ele, quando a gente tem conhecimento da verdade. Por que que eu falo isso? Porque tem pessoas que hoje já se foram e elas estão em um lugar que elas não gostariam nem de ter nascido, irmão, de tanto sofrimento e tormento que é, entendeu? E estão lá se arrependendo e agora já não adianta mais. Então dê valor, o próprio Jesus, ele saiu de um trono de glória, de um lugar glorioso, maravilhoso, para poder vir aqui sobre a terra, viver como homem, segundo a Bíblia diz aqui nesse livro que nós lemos, no capítulo 2 do 1 até o 18, né? Ele vivenciou, viveu como humano, ele passou humilhações, ele passou também momentos de tristeza, de angústia, né? Ele foi perseguido, e uma morte, né, irmãos, que ele teve de muita humilhação, que se você ler toda a história da crucificação, até daquele caminho que ele fez ali, né, irmãos, para chegar até a cruz, se você começar a ler, você você vai ver que sofrimento tremendo. O homem não teve dó, foi muita humilhação, além de coroas de espinhos, além de ser chicoteado, de tantas outras coisas, prego, o sangue, aquele sangue derramado, foi por você, foi por mim. Então, vale a pena, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor e vale a pena, irmãos, nós adorarmos Ele todos os dias da nossa vida, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém.